Agora vocês sabem como canto, né? Não sei o que vocês estão sentindo, mas eu pensei em tomar um banho bem gelado. Só que não tinha coragem. Só lavei o rosto. Então vamos tocar o barco. Tiago, capítulo 1. Continuando os nossos estudos nesta epístola, provavelmente a primeira epístola escrita no Novo Testamento. Importante lembrar isto. Tiago, capítulo 1 e versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Nós vamos ler somente até aqui, e como sempre confiamos no Senhor que Ele há de abençoar a leitura pública da sua própria palavra. Amém. Quando estávamos ontem apreciando a vista geral desta epístola, nós mencionamos que o sentido geral da epístola é a fé genuína. E em capítulo 1, temos também observado a maneira em que a fé genuína pode crescer. Esta é a vontade de Deus, como temos lido também em Efésios capítulo 4. A vontade de Deus é o crescimento espiritual do seu povo, não sendo mais como meninos inconstantes, sendo levado em roda por todo o vento de doutrina. Pelo contrário, fortes, firmes, amadurecidos. Por isto, quando o Senhor subiu ao alto, de lá, Ele deu dons espirituais. Hoje existem evangelistas e os que zelam pelo rebanho e ensinam o povo de Deus. Estes dons existem hoje. E observando Efésios 4, notamos que a pessoa torna a ser o dom. A pessoa é o dom. Então, sabendo disto, nós desejamos usar a palavra de Deus e observar como Deus usa provas da fé genuína para fazer a gente crescer. É como se estivesse o Senhor mesmo dizendo para nós, sobe mais alto. Às vezes, nós temos orado e na presença do Senhor no santuário, temos expresso o desejo de subir mais alto, de ver excelências e glórias do Senhor que nunca tivemos visto. Se esta for a sua oração, pode aguardar a prova, porque ela vem.
Como a fé pode crescer? Então vemos isto aqui. Mas para nós, o que podemos sempre lembrar é 2 Coríntios 3, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Examinação de nós mesmos na presença de Deus. Podemos consertar as falhas enquanto podemos. Pois, depois que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, haverá o tribunal de Cristo. E já temos perdido a oportunidade. Se não conserta as coisas aqui, serão consertados lá. Em Tiago capítulo 1, e versículo 2, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, se dirige aos irmãos. Quer dizer, nós hoje ainda também. Meus irmãos, já pensou irmãos da mesma família de Tiago? E podemos desfrutar grandes coisas deste irmão, que foi criado no mesmo lar do Senhor Jesus Cristo, que podia observar a vida do Senhor na prática, diária, na real. Depois da ressurreição do Senhor Jesus, Tiago foi convertido, pois antes, junto com os outros irmãos e irmãs, eles não creram no Senhor. Depois eles creram. E estavam orando. Um sinal que Deus nos dá a respeito da fé genuína é a mesma que foi indicada para Ananias a respeito do perseguidor da igreja, Saulo, o perseguidor. Disse que ele está orando. Eis que ele está orando. Em comunhão com os céus, em contato com Deus. Ele tornou a ser o pregador, um instrumento afiado para levar o Evangelho às terras mais distantes, de anunciar as virtudes daquele que o chamou das trevas espirituais para a sua maravilhosa luz. Deus fez a mesma coisa conosco, se é que cremos no Senhor, se é que temos a fé genuína. Então, meus irmãos, ele disse, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Como pode ser isto? Grande gozo. Normalmente é o contrário, não é? Quando estamos numa dificuldade, uma tempestade, como é que alguém está querendo nos encorajar de ficar alegre? Certamente não é uma alegria superficial. Às vezes recebemos isto de pessoas que querem nos consolar, mas não é assim que atinge o coração. Esta alegria não tem mistura com tristeza, é uma alegria pura. E notamos que a última palavra que temos lido hoje, versículo 12, é amor. O Senhor tem preparado aos que o amam. Amamos o Senhor? Então podemos enfrentar a tempestade, a prova. Pois, quando contemplamos também os 7 aspectos do único fruto do Espírito Santo, aliás, 9 aspectos do fruto do Espírito Santo, notamos que começa com amor. E o que segue? Sim, gozo ou alegria. Alegria. Então, a alegria segue o amor. Deveria ser assim. E o que segue a alegria? Eu sabia que você sabia. Paz, né? E vai indo. Se não ainda decorou os 9 aspectos do fruto do Espírito, eu gostaria de encorajar, antes da reunião da noite, decore Gálatas 5 e versículo 22. É fácil, é dentro da sua capacidade. Não pense que eu não posso, porque você pode. E vai ser muito bom. Paz segue alegria.
E a alegria segue o amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então temos a base. Quando Deus põe a sua mão em nossas vidas, Ele está pondo a sua mão em vidas que pertencem a Ele. Não é assim? Sim, é. Nós somos comprados por bom preço. Não somos mais de nós mesmos. E ainda mais, a preciosidade do fato se encontra em que o Espírito Santo vem por tomar moradia em nós. Os nossos corpos tornem a ser o templo, a habitação do Espírito Santo. A incumbência, então, que cai sobre os nossos ombros é de glorificar a Deus nestes corpos, nestes espíritos que pertencem a Deus. O Espírito Santo habita em nós. Por isto, podemos experimentar o amor. Deus pondo a sua mão em nossas vidas, Ele está tocando naquilo que é precioso para Ele, que Ele comprou por um alto preço, a vida do seu Filho amado, eterno, precioso para Deus. E quando aqui neste mundo, várias vezes a voz do Pai precisava ser ouvida, Tu és o meu Filho amado, em Ti tenho todo o meu prazer. O prazer do Pai no Filho e o amor do Filho para com o Pai. Dedicação, perseverança, comprados por bom preço. Sabendo isto, então, Deus quer o nosso bem. É lógico. Ele nos ama, Ele não vai nos tratar com desprezo e não vai permitir algo entrar em nossas vidas além do que podemos suportar, pois a prova vem. Se quiser um versículo para confirmar isto, deixe-me citar o versículo e vou ler rapidinho. 1 Coríntios 10, e versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 3 vezes a palavra tentação se encontra aqui, ou tentar. E aqui, em Tiago, capítulo 1, temos a mesma palavra original. Desejamos nos ajudar logo no início aqui. A tentação que é mencionado em versículos 2 a 4, capítulo 1 de Tiago, é uma prova, pois a palavra original também pode ser traduzida prova. O contexto confirma isto. Versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé é uma prova, então. A fé genuína precisa ser testada, provada, para poder crescer. Quando chegamos em versículo 13 e 14, notamos que a mesma palavra original é usada, traduzida tentada, mas está associada com o pecado. A sedução ao pecado. Neste sentido, é uma ação que vem de dentro de nós, para salientar e extrair o pior que temos dentro de nós. Versículos 13 e 14. Em contraste, notamos em versículos 2, 3 e 4 de Tiago 1, é uma prova que vem de fora. Vem de fora, sempre vem de fora. E é para extrair dentro de nós aquilo que é melhor. Deus quer o melhor de nós. Grave bem isto. Esta é a vontade de Deus, provar a nossa fé. E é grande alegria. Grande, não é pequena. É um grande volume de alegria. Quando estamos sentindo, então estou percebendo, Deus está provando a minha fé, fé genuína, é porque Ele quer o meu bem. Ele quer me fazer subir mais alto, crescer, de amar o Senhor maior,
de ter um coração dilatado para com Ele, de amá-lo de toda a minha pessoa, coração, alma, força e entendimento. Mais tarde nós vamos tratar o que quer dizer aquilo. Mas toda a nossa pessoa, amando ao Senhor, Ele quer nos mais perto dEle. E é do nosso alcance. Entre os 12 discípulos que o Senhor escolheu para Ele, várias vezes Ele levou 3 deles para estar mais perto. Pedro, Tiago e João. E um deles, João, chegou mais perto ainda. Inclinou-se sobre o peito do Senhor na noite em que ele foi traído. Aquele é o lugar à nossa disposição. Se quiser, pode chegar perto. O Senhor sempre nos convida. Hebreus 10, por exemplo, chegai-vos, chega mais perto, sobe mais alto, tenha coisas melhores, muito mais sublimes do que qualquer coisa neste mundo que é passageira, como lemos em versículo 11. Estamos querendo isto? Podemos orar então para o Senhor aquecer a fornalha 7 vezes mais. É grande alegria, então, quando cairdes em várias provas. Uma variedade de provas. Não é sempre a mesma. E não é sempre a mesma para outra pessoa. Pois somos indivíduos, temos uma personalidade que é só nossa. Outra não tem a mesma. Então Deus sabe lidar conosco como Ele bem quer. Ele nos conhece muito melhor do que nós nos conhecemos. Sabe tudo sobre nós, até o que vamos falar antes que palavras cheguem em nossas bocas. Então Ele vai lidar conosco de uma variedade de provas. Notamos a palavra cair. Quando cairdes, quer dizer que não é um talvez, não é uma possibilidade, não sei, não é um se cairdes, mas positivamente vai cair. Todos vão cair, sem exceção. Quando cairdes. E o uso desta palavra cairdes é quando nós não estamos esperando. De repente acontece e estamos dentro da prova, rodeado por esta prova. Notamos ontem que Tiago ficou muito influenciado pelos ensinos do Senhor Jesus. E um desses ensinos era a parábola que nós chamamos do bom samaritano. Lucas capítulo 10 e versículo 25. E vou mencionar versículo 25 só em passagem. Levantou-se um certo doutor da lei, tentando. É a mesma palavra usada em Tiago. Provando, se você tiver a versão atualizada, você vai ver a palavra prova. Eu uso a corrigida fiel, então é tentado, mas afundando um pouco mais, sabemos que é uma prova. Então, o que aconteceu? Este doutor da lei queria saber quem é o meu próximo. E versículo 30, o Senhor foi explicando. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Caiu. Esta é a mesma palavra. Caiu. É assim que se faz a exposição das Escrituras, procurando a mesma palavra em outros lugares. Às vezes, alguns aqui têm o dom de ensinar, então estamos querendo encorajar isto. Use o dom, desenvolve o dom. Faz o dom crescer para a glória e honra do Senhor e edificação do seu povo. Ele caiu no meio desta prova, rodeado por salteadores, não podia escapar. Nós também, às vezes, vamos entrar na prova desta forma. Vou usar uma ilustração, embora que podia usar uma outra ilustração, bem próxima de nós nestes dias. Mas eu não vou fazer isto.
Eu vou citar a igreja que na Inglaterra que recomendou a Claudete e eu para o serviço do Senhor, recomendou-nos a graça de Deus. Nesta igreja, que é pequena, uma igreja do campo, tinha um irmão, jovem ainda, toda a sua vida na sua frente, andando bem com o Senhor, em plena comunhão com o Senhor e com uma igreja local. Depois da reunião, saiu, voltando para casa. Não sabia o que ele tinha na frente dele. Foi comprar um lanche. E aconteceu um derrame na sua coluna. Não sei bem o que é isso, os que têm conhecimento de medicina, às vezes podem nos ajudar. Mas ele ficou paralítico. Estava na sua frente 2 anos no hospital. E só recentemente ele saiu do hospital numa cadeira de rodas. Caiu na prova. Caiu. Não estava esperando. Aparentemente, não tinha merecimento daquilo, a não ser a mão de Deus na vida daquele que ele comprou com o sangue do seu filho amado. Ele queria fazer ele subir mais alto, mais próximo do Senhor. Caiu nesta prova. Então, como podemos chegar ao lado dele e dizer, irmão, como Tiago fala, tende grande alegria quando caiu nesta prova de fé. Às vezes você teria coragem de dizer isto junto com a explicação que já temos feito. Deus tem o seu propósito. Ele quer o nosso bem, quer nos fazer crescer. Então, isto vai nos ajudar a saber, versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Mais uma vez é necessário afundar um pouco mais. Esta palavra original quer dizer perseverança. Passar por meio da prova, perseverar e procurar haver o final. Qual é o objetivo de Deus em permitir isto na minha vida? Sabendo, é um conhecimento por experiência, baseado naquilo que Deus nos fornece. Usamos a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo aqui. Em Isaías capítulo 50, nós lemos estas palavras do Senhor em profecia. A Isaías 50, versículo 7. Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso, pôs o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Um seixo. Perguntei para Claudete, você sabe o que quer dizer seixo? Ela falou, não sei, às vezes você é igual, né? Ela falou, é uma coisa dura, uma pedra apontada, certo? Um seixo é usado para fazer uma faísca. Faz assim, tem uma faísca. É um tipo de pedra, mas é dura. Imagine então o rosto do Senhor aqui em Isaías 50, posto com uma coisa fixa, dura. Será que na vida do Senhor Jesus nós temos alguma mostra de que o seu rosto foi assim? Eu já abri, minha Bíblia às vezes abre no lugar certo. Lucas capítulo 10, versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Estamos expondo o que quer dizer perseverança. Estava expresso no seu rosto, colocou o seu rosto com este aspecto, o firme propósito de ir a Jerusalém. Versículo 53 de Lucas 9. Não o receberam, esta aldeia de Samaria, não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Então, o seu rosto fixo em Jerusalém, como aquele que precisava subir lá. E ele, sendo Deus,
Várias vezes durante os 3 anos e meio, já explicou para os seus discípulos o que havia de acontecer em Jerusalém. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, será cuspido, açoitado, batido, condenado à morte, mas ao terceiro dia ressuscitará. Admiramos a sua perseverança. Para o Senhor Jesus, não necessariamente uma prova de fé genuína, porque ele não precisava de prova, mas ele mostra-nos como é entrar e passar por meio e sair do outro lado. Em Hebreus capítulo 12, nós lemos isto a respeito do Senhor. Versículo 2, entrando no meio do versículo. Por causa da alegria, o gozo, mesma palavra, que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A alegria que estava diante dele, e a alegria que está diante de nós, caminhando aqui neste mundo, o melhor há de vir. Nem penetrou ainda no coração do homem, nem foi revelado a nós as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso. Aqueles que o amam, que amam a Deus. E esquadrinhamos o nosso coração, examinamos-nos a nós mesmos. Eu amo a Deus? Tenho uma fé genuína? Ou é falsa? A fé genuína vai passar a prova, sabendo então que a prova da vossa fé opera a paciência, quer dizer, a perseverança. A mesma coisa encontramos, interessante, em Romanos capítulo 5. Em Romanos capítulo 5 temos um crescimento de palavras, sempre subindo cada vez mais alto. Versículo 2. Pelo qual, isto é, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A glória de Deus, sim, é isto que está diante daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Alegria na tribulação, Paulo conhecia isto também. Por isso ele podia escrever, e o Espírito Santo podia usá-lo a escrever estas palavras. Nós gloriamos nas tribulações, sabendo, não é igual de Tiago? Sim, exatamente igual. Sabendo que a tribulação produz a perseverança. Paciência aqui, mas é perseverança. E a paciência ou perseverança, a experiência, e assim temos a convicção, sabemos. E a experiência, a esperança. A esperança em saber que esta momentânea tribulação vai passar e o melhor há de vir e permanecer, a glória eterna, que não murcha, mas cada vez brilha mais. Muito bem. Se for para considerar versículo 4, então é uma porta aberta. Tiago está dizendo para nós em capítulo 1, versículo 4, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Não resiste. Permite Deus, então, de usar a situação como Ele quer, quando Ele quer, para realizar os seus propósitos eternos conosco. Tenha, porém, a paciência, a perseverança, a sua obra completa, perfeita, para que sejais maduros. Este é o sentido da palavra perfeitos. Jamais quer dizer ausência do pecado. Isto vai ser somente quando temos a imagem do Senhor Jesus Cristo. Já carregamos a imagem do primeiro homem, Adão, estou em 1 Coríntios 15. E havemos de trazer a imagem daquele que não é da terra terrena, mas ele é o Senhor dos céus. E qual é a imagem dele?
no sentido moral, sem pecado. Aguardamos isto, de estar na presença do Senhor, nos novos céus e nova terra, com a imagem de Cristo. Por isto, enquanto aqui temos duas naturezas, a pecaminosa, a adâmica, e a nova natureza, estamos constantemente em batalha. Gálatas capítulo 5. O Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. Por isto, Deus vai nos provar, para salientar e extrair dentro de nós o melhor que temos dentro de nós. São coisas que vêm por fora. Pensa que o apóstolo Paulo foi isento? Não. Pensa que ele não orou sobre o assunto? Sim, orou 3 vezes. Pediu para o Senhor retirar o espinho na carne. Antes da janta vocês vão discutir sobre isto. Qual foi o espinho na carne? Seja o que for, Deus não tirou. Permitiu ele continuar com aquilo. Mas aumentou a graça. Como Tiago menciona também, mas ele dá mais graça, mais graça. E Paulo podia descrever a sua experiência, como ele cresceu e foi mais próximo do Senhor. Podia dizer então, a graça de Deus veio para mim, dizendo, a minha graça te basta. Por isto, eu posso gloriar-me das minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, assim eu estou forte. O segredo da vida cristã, não é na força nossa, mas na graça de Deus que nos faz passar os testes e as provas, para que sejamos maduros, sem faltar coisa alguma, mas completos. Quando pensamos nas situações de outras pessoas, às vezes estas situações podem nos ajudar. Temos citado Paulo. No Velho Testamento, temos 3 jovens. O novo nome que foi dado para eles, às vezes lembramos mais do que os nomes originais. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não foram os seus nomes originais. Precisa ler Daniel capítulo 1 para achar. Estes 3, junto com Daniel, eles foram passados a primeira prova, com respeito de alimentação. Uma prova fácil, mas eles tinham colocado no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, mas apenas vegetais e água. Se quer perder a barriga, vegetais e água. O mais atual é limão com água. É bom que só. Está sendo gravado. Opa. Então, a primeira prova eles passaram. Foram mais bonitos do que os outros. Deixa as iguarias, as coisas especiais do rei do lado. Nós vamos ficar simples. Mas depois da primeira prova vem uma outra prova mais forte. A fornalha. Eles não dobraram, capítulo 3 de Daniel, não dobraram perante a imagem que Nabucodonosor levantou na planície. Todos os outros dobraram, quando os instrumentos tocaram. Imagina, só 3 em pé. Onde estaria eu entre todos eles lá? Vocês podem fazer a mesma pergunta para você. Eu faço para mim mesmo. Prova da fé. Caiu nisto, eles não estavam esperando. Nós agora temos uma posição nesse país. Estamos favorecidos pelo rei. Agora vai tudo bem, liso, muito beleza. Não. Uma prova agora. Caiu no meio desta prova. Mas eles ficaram em pé. Não se dobraram. Então, a ira do rei se acendeu, como acendeu também a fornalha. Deu oportunidade para eles mudar de mente, arrepender. Eles disseram com todo respeito para o rei: nós não podemos dobrar perante a sua imagem, ó rei. E saiba
que Deus vai nos livrar da tua mão e da fornalha. Mas, se for o caso de Deus nos tirar a vida através da fornalha, nós mesmo assim não vamos dobrar. Firmeza. Eu tenho esta firmeza na minha fé? Faz a mesma pergunta para você. Então a fornalha foi esquentada 7 vezes mais. E os fortes, os corajosos do rei, morreram. Eles levaram os 3 para serem lançados nesta fornalha. E os mais valentes morreram, mas os 3 não. Quase no final de capítulo 3, Nabucodonosor chegou à porta da fornalha de fogo ardente e falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então saíram do meio do fogo e todos foram examinados. Sabe que eles não tinham nem o cheiro do fogo sobre os seus corpos. Nem o cabelo ficou. Não aconteceu nada com eles. Quando Nabucodonosor estava olhando dentro da fornalha, ele viu os 3 andando, quando foram lançados atados, mas agora estão soltos. Ele falou: não lançamos 3 aqui na fornalha atados, mas eu vejo 4 estão soltos andando, e o 4 é semelhante ao Filho de Deus. Então, o Senhor Jesus estava lá com eles. O rei Nabucodonosor levantou-se depressa e chamou eles para sair para fora. Quando nós observamos Isaías, capítulo 43, temos uma promessa da parte de Deus. Ele disse isto: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Promessa de Deus? Será que estes 3 conheciam os escritos de Isaías? Provavelmente. Eles eram homens tementes a Deus, queriam servir a Deus. Eles então passaram a prova. Em Isaías 43, versículo 2, é mencionado água e fogo. Não menciona leões. Mas chega mais para frente em Daniel e vemos os leões. Quase podemos sentir o cheiro dos leões. Solta a sua imaginação. Notamos uma coisa. Deus não tirou o espinho da carne para Paulo. Deus não tirou a fornalha esquentada 7 vezes mais para os 3 jovens. Deus não tirou os leões. Estavam lá ainda, rugindo ao redor de Daniel, lá na cova. E quando o rei, em capítulo 6 de Daniel, ele veio de manhã com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Imagina a voz dele. E a voz de Daniel: ó rei, vive para sempre. Estava alegre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Alegria sim, no meio daquela situação? Claro. Daniel passou a prova. E nós? Às vezes não seria uma fornalha, às vezes não seria leões, mas às vezes, como Pedro, pode bem ser água. Água, sim. Mateus capítulo 14. O Senhor tinha ordenado os seus discípulos, versículo 22, a passar para o outro lado. Quer dizer que, sob o mandamento do Senhor, eles iam chegar. Passe para o outro lado.
O vento era contrário, uma tempestade por fora, vindo por fora, para extrair o melhor dos discípulos dentro deles. O Senhor veio na quarta vigília da noite, versículo 25, e os discípulos, remando, vento contrário, estavam continuando, obedecendo o mandamento do Senhor. Estava tudo certinho, obedeciam, não estavam sendo desobedientes. Era uma prova que veio por fora, permitido pelo Senhor. E o Senhor veio andando por cima das águas. Pensaram que fosse um fantasma. Ficaram com medo. Imagine então pescadores, acostumados com o vento, com o mar, com o perigo, com barba. Eles estavam ali com medo. Então Pedro, ouvimos a voz dele. Se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo por cima das águas. Apenas uma palavra, vem. Se ele te chama para andar por cima das águas, qual seria a sua ação? Às vezes, ouvindo os outros discípulos, Pedro, você está doido, fica para cá. Não entra na água, vai afundar. Não, eu já vou. Então ele foi, olhando para o Senhor. Tirou os olhos para reparar o vento, começou a afundar. Salva-me, Senhor. Oração de emergência. Às vezes, nós precisamos fazer aquilo. Salva-me, Senhor. E o Senhor estava perto. Tão perto que ele podia apenas estender a mão, puxar ali para cima. Agora eu pergunto, vocês que conhecem este trecho têm lido 108 vezes, mesma quantidade de versículos em Tiago. Às vezes, conhece esta história de trás para frente. Eu pergunto, quando o Senhor puxou Pedro para cima, a tempestade cessou? Ótimo. Pelo menos uma resposta. Não. A tempestade cessou quando os dois entraram no barco. Assim a tempestade cessou. E como teria sido aquela experiência? Segurando a mão do Senhor, voltando em cima das águas para entrar no barco. Sim. Esta foi a experiência que o Senhor queria Pedro ter. Acima das águas, e para nós também, saber como é ser levado pelo Senhor acima das circunstâncias adversas, confiando no Senhor, sabendo a sua promessa em Hebreus 13. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Mateus 28, no final, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Estando com os três na fornalha, sim, o Senhor estava lá. Estando com Daniel na cova dos leões, o Senhor estava lá. Em cima das águas com Pedro, o Senhor estava lá. Ele está conosco também, andando por cima das águas. Voltando para Tiago, capítulo 1, nós desejamos nos movimentar para a conclusão desta etapa, pois o tempo já passou. Aqui estamos nos deliciando, então, nas provas, tendo alegria. Mas só para iniciar, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Falta de sabedoria, no sentido de versículo 3, está associado com versículo 3. Sabendo então, quando entramos na prova, Deus tem o seu propósito. Mas se for o caso de nós ainda ter dúvidas, falta de entendimento, por que isso está acontecendo? Não deveríamos fazer esta pergunta, por quê? Quando sabemos. Mas se falta-nos este conhecimento, esta sabedoria, então podemos pedir a Deus. Somos humildemente suficientes para reconhecer a nossa necessidade. Eu não sei, preciso deste conhecimento. Qual é o propósito de Deus para mim? E a falta de sabedoria está ao nosso alcance de ser suprida.
é necessário entrar no santuário, pelo novo e vivo caminho, entrar na presença de Deus e ficar lá. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e ser-lhe-á dada. Ser-lhe-á dada, é certeza. Podemos buscar a Deus: Senhor, me ajuda a entender o teu propósito com esta situação. Percebo que é uma prova na minha vida. Preciso passar, desejo ter aquela mesma perseverança como o Senhor teve, fixando o teu rosto em Jerusalém, para cumprir todos os propósitos eternos de Deus. Motivo de nós agradecer a Deus, que Ele não voltou para trás, não recuou, mas perseverou para experimentar o fogo da ira de Deus contra o nosso pecado. Em Romanos capítulo 8 nós lemos: Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou para todos nós. É no sentido de que Deus deixou por completo a iniquidade de nós todos encontrar no seu Filho. Fez Ele uma oferta pelo pecado, subiu a Deus como um cheiro suave, satisfatório, por completo, sem necessidade de repetição. E debaixo daquele peso que somente o Senhor podia sustentar, ouvimos a sua voz, o seu clamor de vitória: está consumado. A justiça de Deus satisfeita. Agora, Romanos 3, Deus pode ser justo e justificador de todo aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo. Então, por isto, Deus, Ele dá liberalmente e ser-lhe-á dada. Precioso para Deus, sim. O que quer dizer e não lança em rosto? É algo fora do caráter de Deus. Às vezes, quando temos família, as crianças vêm para nós repetidas vezes: papai, me dá isso, me dá isso, papai, eu quero isso. E vai indo. Quando chega nos 20 vezes, nós ficamos exaustos. Para com isto. Deus não faz isto, não lança em rosto. Este é o significado aqui. É a constância da personalidade, do caráter de Deus. Podemos chegar a Ele vez após vez: ainda não entendi, preciso desta sabedoria que vem da tua parte, mesma palavra usada em Tiago capítulo 3, a sabedoria que vem de cima, pacífica. Então, alguém, faltando isto, podemos pedir a Deus, pedindo então com fé, nada duvidando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se somos duvidando, somos semelhantes às ondas do mar. Não pense que tal homem receberá algo do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos deixar o estudo aqui e, Deus permitindo, à noite vamos dar continuidade. Esta é uma beleza de poder ter várias vezes a oportunidade de expor a palavra de Deus. Enquanto estamos refletindo, então vamos lembrar de decorar os 9 aspectos do fruto do Espírito Santo. Você pensou que o pregador não sabia? Amor, paz, alegria. Fé, mansidão, domínio próprio, mas eu pulei 3. Longanimidade, estava só testando. Longanimidade, benignidade, bondade. Que o Senhor abençoe a sua própria palavra.